Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TVEJA, tvdeveja.com, para começar bem esta semana com ele, Reinaldo Azevedo. Toda segunda-feira é dia dele, o rei, aqui entre nós. Tudo Boa bem, noite, rei? Joyce, tudo bem? Eu tenho uma novidade, eu deixei Opa. minha bolsa lá fora hoje, portanto o meu celular não vai tocar. Então não vai ter graça esse programa. Vai Não, buscar o celular já, Reinaldo. A gente arruma alguma graça. Você tá muito pra já. comportado hoje, a gravata mais comportada, Gravata mais comportada, clássico. mas tá meio aberta, assim, uma coisa mais... Uma coisa mais clássica. Eu uma acho coisa conservadora, descontraída. Conservadora, uma coisa combina bem. reacionário, porém progressista. Lindo, entendeu? lindo, maravilhoso. Né? Que é como o PT, daqui a pouco todos os petistas serão reacionários, porém progressistas. Mas você sabe que hoje me chamou a atenção, Rei, porque os deputados, eu contei pra você um pouco mais cedo, hoje resolveram madrugar, gente. Olha que eu tô falando do Brasil, e eu tô falando de Brasília. Não é piadinha, não é pegadinha, não é 1º de abril, não. Tinha fila 4 da matina, tinha fila lá no Congresso Nacional, claro que às 4 eram os pobres dos assessores que estavam na fila, né? Mas às 6 chegaram os primeiros deputados, porque tá todo mundo com pressa de colocar ali os requerimentos na CPI da Petrobras, até que enfim um pouco de esperteza, para poder pautar a CPI. Essa CPI promete, hein, Rei? Promete, acho que os deputados de oposição descobriram que o caminho é esse. Quer dizer, o PT, quando era pequeno, é preciso historicizar, né? E eu conheço o PT, às vezes alguns petistas se surpreendem que eu tenha sido petista. Primeiro, olha, vocês, por favor, fiquem calmos, que foi só durante um período da juventude. Tá? Então, nem vocês se contaminaram comigo, nem eu me contaminei com vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos. Sem chance de reconversão. Não há chance. Não dá. Então, o PT, no tempo, digamos, em que era oposição, né, o PT, no tempo que era pequeno, usou muito, digamos, a tática da guerrilha. Né? Você tem que ser mais esperto do que as máquinas gigantescas. Né? Na luta de guerrilha, qual é a vantagem dos guerrilheiros? Como eles são menos, eles podem ser mais ágeis. Você não tem que deslocar todo um exército. Então, você usa a pequeneza a seu favor. Né? E, portanto, a oposição hoje é muito menor do que a situação, pelo menos aquela de papel, e tem de ser mais ágil mesmo. Né? O PT hoje é uma máquina mais difícil de movimentar. Né? Eles perderam muito de coerência interna. Ninguém mais ali se entende, a verdade é essa. A situação anda muito ruim, ninguém se entende. E, portanto, a oposição fez muito bem. É isso mesmo, o caminho é esse. Né? Tem que ser ágil e tem de ver se esta CPI foge da pecha que ela já ganhou. Porque as duas CPIs da Petrobras do ano passado terminaram em nada. Foram 2 vexames, a do Senado e a CPI mista. Só barulho, só... Esta mesma nasceu sob o signo da desconfiança, como nós sabemos, a gente cansou de ver colunistas, inclusive nem os estou censurando, só acho que acho um pouco apressada a avaliação, dizendo, olha, isso não vai dar em nada, é uma mera bobagem, até o professor Modesto Carvalhosa, numa entrevista à Folha de hoje, dizendo que essa CPI não vai dar em nada. Acho cedo para dizer, vai depender muito, sim, do comportamento do PMDB. Até agora, pelo menos, parece, né? Então estou dando um voto de confiança, parece que vão fazer a coisa certa. Né? Parece, é Hugo Mota, né? Que é o menino que está presidindo, Mota. Parece que vai fazer a coisa certa. Homem se de vai Eduardo mesmo? Cunha. Menino de Eduardo Cunha, porque ele é um menino, se jovem. vai, agora, o Luiz Sérgio, que é Luiz Sérgio, o né? garçom. Isso já diz tudo, vai conseguir melar o jogo e tal. O PMDB já disse, não, nós vamos seguir o que está no requerimento assinado pelos deputados. De 2005 a 2015. Até eu vi uma tudo coisa FHC, engraçada. não dá, né? Eu vi uma coisa engraçada hoje numa matéria dizendo o PMDB manobra para a CPI apurar só o período do PT. Não é o PMDB que manobra. Queridos. É o que estava no texto, 2005 a 2015. Manobra seria voltar para as capitanias hereditárias. Né? Porque se deixar o PT, nós voltamos para as capitanias hereditárias. Né? E aí vamos fazer uma CPI sobre a Carta de Caminha, para ver se quando Caminha disse que as índias iam com as suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha, saber se isso era verdade ou não. Então, não faz sentido. É claro que a CPI tem de ser de 2005 a 2015. Quando mais não seja, por quê? Que houve roubo no Brasil desde as capitanias hereditárias? Houve. Que havia roubo na Petrobras na vigência do governo FHC, o próprio Barusco confessou isto. O Pedro Barusco, ele disse, sim, eu comecei a receber dinheiro da SBM Offshore em 97.
Foi no governo Fernando Henrique. A Olha questão... o bonito aí, ó. Olha o bonito aí. Olha ele aí. Olha aí. A questão é saber, né, esse é o Barusco, gente. A questão é saber se o roubo faz parte de um esquema de poder e está articulado com uma máquina partidária e, portanto, pertence a um projeto, ou se o roubo é, digamos assim, uma iniciativa individual, ainda que sejam várias iniciativas individuais. É isso que distingue o Mensalão, é isso que distingue o Petrolão de outros roubos que já houve no país. Aqui propina é uma coisa. O fato de estar articulado com um projeto de poder. Que é um Esse é o ataque à ponto. democracia. Que é um ataque à democracia. Então não adianta o PT tentar misturar as coisas, né? E a própria presidente Dilma, naquela entrevista desastrada, aquele quebra-queixo lamentável que ela fez, em que acusou o governo Fernando Henrique. Pleonasmo, né? entrevista desastrada de E Dilma lamentável. é pleonasmo. Ela precisa ver se ela sabe fazer diferente. Né? É verdade. Então, ela disse, não, porque precisamos, nós agora estamos apurando. Não, presidente, não é verdade. A senhora está tentando fazer crer que isso é um esquema antigo com essa magnitude. Não é verdade. Aliás, os depoimentos da delação premiada provam isso. Aliás, está aí, ela bem mais magra. Né? A tal da dieta argentina, será? A dieta, ela e o seu amigo, ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fazendo a Ravena. Cardoso. Muito Ravena, bem. Muito bem. Aliás, a Dilma, você viu que ela gosta de supermercado, né, no Uruguai. Porque se ela for um supermercado no Brasil... Vai ser igual com manteiga no hospital, né? Para quem não sabe, a Dilma foi a um supermercado em Montevidéu, foi muito bem tratada. Não que ela tenha ido lá ter aula de inflação baixa, porque a inflação no Uruguai também é em torno de 8%, é um pouco mais alta que a brasileira. O problema é que lá os uruguaios quiseram tirar fotos com ela e tal. Agora no Brasil, acho que não, Na entendeu? CUT, talvez, no alguém vai Brasil, querer tirar a uma presidente fotinha. ficaria, o pau de selfie ficaria ali sobre a mesa, ninguém ia se atrever a pegar, porque ninguém ia querer. Quem quer o pau de selfie? Ninguém quer. vai querer pau de selfie. Agora, nessa coisa da CPI da Petrobras, gente, e a gente falando um pouco da oposição, né, que está aprendendo a fazer a coisa direitinho, a oposição teve uma ideia e foi lá e disse o seguinte, olha, a gente quer que tenha subcomissões aí nessa CPI aí da Petrobras, mais ou menos como aconteceu na do Mensalão, e aí colocaram 4 subcomissões lá, que pode ser que o presidente aceite, tudo diz, as pedras ali do Congresso dizem que sim, ele vai aceitar, não é? E o pulo do gato está na subcomissão operacional. Por quê? Porque é a subcomissão operacional que vai dizer assim, a CPI vai transcorrer desse jeito, a gente vai seguir esse cronograma, que é justamente a função do relator. Olha que maravilha. Exatamente. Então, o relator que poderia melar a história, ou tentar amelar a história, pode ser escanteado se Hugo Mota mantiver aquilo que Isso, eles pretende. criaram essa subcomissão, que é uma espécie assim de, vamos fazer a constituição da comissão, quer dizer, quais são as regras que a comissão vai seguir. Acho importante, houve subcomissões, até na CPI do PC Farias, lá atrás, as subcomissões fazem um trabalho importante, houve as subcomissões na CPI do Mensalão, e é importante que haja agora também, porque não pode haver a desmoralização de novo da CPI, até porque o Congresso tem que ficar atento, e acho que Eduardo Cunha está começando a acordar para isso também, né? Aliás, ele tomou uma outra decisão, depois a gente precisa falar do negócio da passagem, porque é o seguinte, a apuração das irregularidades cometidas pelas empresas, das ilegalidades cometidas pelas empresas, essas já são bastante conhecidas, se não todas, pelo menos parte considerável delas, tá certo? Daqui a pouco chegará o pedido, chegará a lista de Janot. Ainda que ele vá apenas com pedidos de abertura de inquérito, que eu francamente acho uma tática procrastinadora, mas fazer o quê? É isso? Procrastinatória ou dora, tanto faz. Ainda que ele faça isso, opte por isso, de qualquer modo, nós vamos ficar sabendo os parlamentares implicados, envolvidos. Portanto, a coisa avançou bem até aqui. Se a CPI começa e termina naquele vexame de novo, aí o Congresso Nacional que está indo para o lixo. E agora, o que tudo indica, a coisa vai ser um pouquinho diferente, porque tem gente fina do PT, né, que deve ser ouvida. Dirceu, Isso. seu amigo Cardosão, Isso. o Vacari, não é? E o Pedro Barroso. Meu amigo Cardoso, eu tô achando que o Cardoso gosta de mim. Eu não sei. acho também. Será? Acho que ele gosta de mim. Acho que ele me acha Eu uma acho que pessoa rola uma interessante. empatia. Eu acho que rola uma empatia entre vocês dois. Vamos conversar do vamos tempo que era bater do um PT, papo. ele também Não, ele é ainda, né? Tomar eu acho. ele é Será ainda. que é? Deve ser, sei lá. Imagino. Mas Enquanto aí, houver PT, pelo menos. enquanto houver PT. Temos o Zé Dirceu aí? Põe o Zé Dirceu. Olha só.
Pô, e Também Zé está magro, Dirceu, também tá está magrinho, mas não magro. fez Isso. Ravena não, foi papuda mesmo. Isso. Temos o José Eduardo Cardoso e o João Vacari, que devem ser convocados para falar na CPI, e claro, Pedro Barusco, tanto a oposição quanto a situação, todo mundo quer o Barusco. A oposição quer o Barusco para que ele conte, né, dos 200 milhões de dólares Até porque, em propina do exatamente, PT. ele disse que o PT pegou entre 150 e 200 milhões de dólares no período de 2004 a 2012. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E isso é o Barusco que está falando que era um gerente médio ali. Ele era um mero gerente de serviços, né? Subordinado do Renato Duque. Este, sim, o chefão petista. Agora do trio parada dura aqui, hein, Reinaldo? Dirceu, Cardoso e Vacari, quem terá mais a dizer, hein? Ah, não, certamente o Vacari tem mais a dizer. Né? Certamente O homem Vacari que tem... carregava a mala. Ainda que o Dirceu tenha a importância que tem no partido, o fato é que nas campanhas eleitorais de Lula e de Dilma, sim, o Vacari tem muito mais a dizer. Institucionalmente, o Zé Eduardo, claro, é o que tem mais peso ali, porque ele é ministro da Justiça. Agora, é claro que quem conhece o bafão do PT, quem conhece os subterrâneos do PT como ninguém, é o Vacari. Até porque o Zé Eduardo Cardoso nem e o Zé Eduardo sabe disso, e não vai aqui nenhuma tentativa de aproximação, viu, ministro? Mas ele sabe que parte do PT não gosta dele. O Lula detesta o Zé Eduardo Cardoso faz tempo. Né? Desculpa, se o senhor não sabia... pelo PT, olha, se o senhor não... nele. Ministro, ele aí, ó. se o senhor não sabia, desculpa falar. Não fica magoado, não. O Lula não fica magoado, mas o Lula não gosta do senhor. Então, o Zé Eduardo não sabe de boa parte do que se passa no PT. Agora, o Vacari sim. Vacari sabe tudo. Né? O Vacari tem o Vacari é o delúbio da hora. Né? Aquele delúbio que nunca abriu a boca, aquele delúbio que sempre agasalhou tudo, aquele delúbio que sempre matou a bola no peito, aquele delúbio que fazia papel de idiota, que posava na CPI de Pombaleza. Este delúbio, né, que é um quadro do partido, esse delúbio, hoje o delúbio da hora, se chama João Vacari Neto. Né? Daí, dificilmente vai sair alguma coisa. Né? Já que a gente está de falando... confissão, por exemplo. Né? Vai ter que ter apuração. Enquanto isso, a gente aguarda a lista de Janot. Isso. É para ser quarta, se não mudarem de ideia, né? Porque estão mudando de ideia desde o do carnaval. Vamos esperar. Vamos esperar. Veja, aqui e ali, né, há uma disputa por versões sobre a Janot, se Janot está fazendo um belo trabalho, não está, se Janot não sei o que lá e tal. Né? No domingo, o Ministério Público Federal soltou uma nota dizendo que sim, a CGU tem autoridade e autonomia para fazer acordos de leniência, né? Mas que ele considera que agora o acordo de leniência é inconveniente. Essa discussão aí produz muito calor e pouca luz. Você entende? Porque a CGU pode até fazer acordos de leniência sem que isso implique em desdobramentos na área criminal. Isso é uma questão técnica, de direito. Todo advogado sabe disso. Qualquer advogado de porta de cadeia sabe disso. Tá certo? Você fazer um acordo de leniência não impede que você seja criminalmente responsabilizado, penalmente responsabilizado por aquilo, pelas irregularidades cometidas. Né? Então, o Ministério não cumpre, o Ministério Público achou fazer esse tipo de proselitismo, mas é lá com eles. Quanto à lista, bom, há boatos para todos os gostos, e você sabe disso muito bem, você transita nos bastidores tanto quanto eu. O último da conta, que também não é nem tão novo, de que vem uma lista suprapartidária, que teria sido, digamos, composta a dedo e a gosto. E que tem uma tucanada lá também espalhada. Que tem uma tucanada. E aí, o bobo, que eventualmente está assistindo, eu duvido que tenha, mas em havendo, né, fala assim, o Reinaldo tentando proteger. Não estou tentando proteger ninguém. Para mim, quem fez bobagem... Ladrão é ladrão, não interessa que vá pra cadeia, de que partido com bico, seja. sem bico, com estrela, não tô nem aí. Não é problema meu, eu não fiz. Agora, é o seguinte, é preciso que não se criem circunstâncias tais que a população dirá, tá vendo? Todo mundo é igual, é isso mesmo. É no esquema de todos os partidos. Ninguém presta. A política não presta. À medida que Janot apenas optará, segundo consta, por pedidos de abertura de inquérito, que são muito menos do que denúncia,
você iguala todo mundo, entendeu meu ponto? Porque se você tem, e está na cara que os petistas estão mais enrolados, e portanto está na cara que você tem mais evidências contra petistas. O que as pessoas não entenderam até agora é isso. Tem algumas cavalgaduras aí que não estão entendendo isto. Eu não estou pegando no pé do Janot. Eu só estou dizendo o seguinte, que à medida que você tenha mais petistas realmente implicados e realmente comprometidos com a lambança, e você pode até ter tucanos também, e se você pedir a abertura de inquérito para todo mundo, para quem está muito enrolado e para quem está pouco enrolado, você iguala os muito enrolados aos pouco enrolados. Batedor de carteira, chefe de quadrilha. Isso. É isso. E a partir daí você diz, todo mundo é inquérito. Portanto, nesta fase de largada, todo mundo é igual. Desculpem, eu não concordo com isso e acho que isso concorre para a impunidade. Mas aí é um problema, né, Reinaldo? Porque assim, se o procurador da República, chefe do Ministério Público, tem nas mãos lá, olha aqui, o Zé das Couves, né, do Partido dos Trabalhadores, tomou esse de dinheiro, fez isso, fez aquilo, eu tenho prova aqui, ó. A prova é A, B, mais C, mais D, mais E. Aí ele fala assim, não, eu vou só pedir um inquérito aí, não precisa ter denúncia, não. Aí ele prevarica. Pois é, porque aí você tem... Aí você tem... Não, mas ele pode pedir abertura de inquérito sem caracterizar a prevaricação, esse é o ponto. Quer dizer, você arruma um redutor comum, você arruma um redutor para tornar todas as coisas comuns, e assim, um sujeito que é citado em 2, 3 depoimentos, vão pedir inquérito. Ele só é citado. Falaram, olha, me contaram que fulano fez. Ele é citado, vou pedir inquérito. O outro, eventualmente com comprovação, porque alguma comprovação, esses caras que fizeram delação premiada entregaram. Sim. Ou não? Senão, essa delação premiada está em cima do quê? Também para esses vale a abertura de inquérito? Isto na hipótese, claro, de o Janot realmente só pedir abertura de inquérito, como é a última informação que a gente tem, tá certo? Vamos ver. E melar para sempre a biografia dele, né? Na minha opinião, em que pese a nota que ele deu ontem, assim, tal, dura, não sei o que e tal. Apesar dessa nota, eu acho que não é um bom procedimento. Eu acho que não é um bom procedimento. A esta altura do campeonato, aliás, com menos tempo, o Fernando de Souza, o ex-procurador-geral, né, ele entregou denúncia já, 9 meses depois. 9 meses depois da entrevista do Roberto Jefferson, ele entregou a denúncia. Agora, 1 ano depois do início da Operação Lava Jato, o Janot vai pedir aberturas de inquérito, segundo consta. Né? Então, é preciso estar atento para isso. É claro que a tendência é que demore ainda mais do que o mensalão. Sim. Ah, não, mas agora é a turma. Não sei. Tá. Existem 500 formas legais, inclusive, de você com a barriga, isso. retardar Claro, isso. claro. Né? Então, aí... Não é bom. É claro que isso vai diminuir um pouco a temperatura para Dilma, isso ameniza a situação, tá? A oposição, a partir daí, vai ter que também passar a responder. Mas é verdade que o senhor... Porque aí, um cara da oposição sendo citado com abertura de inquérito e um petista que foi pego com o pé na jaca, também com abertura de inquérito, eles são iguais, né? Aos olhos da opinião pública, são iguais. Sim. Né? E aí a máquina petista vai entrar para dizer, tá vendo? Tudo igual, tudo igual, E tudo aos igual. olhos da própria E produção de ainda justiça dentro da justiça, né? E ainda incentiva o PT vir com aquela conversa que é preciso fazer reforma política e proibir a doação de empresas a campanhas eleitorais, porque tudo, na verdade, nasceria da doação. Né? Bom, a esfinge, Rodrigo Janot, tem nas mãos a possibilidade de fazer história ou pegar a biografia, amassar, jogar e rasgar. E né? E teve uma outra coisa que eu comentei nessa semana, eu achei muito estranho aquele negócio dele contar 1 mês depois que a casa dele foi invadida. Eu também. Haja esquisitice, hein? Muito esquisito. Quer dizer, o Janot, se ele tem lá a casa dele como cidadão Janot, Rodrigo Janot, com CPF e tal, ele faz o que ele quiser, ele denuncia, não denuncia. Agora, a casa do Procurador-Geral da República é problema meu, é problema seu, é problema do Brasil. Né? Ele é um dos homens mais importantes da República. A casa dele é invadida, sugere-se, inclusive, que não queriam nada, porque diz que bens deixaram lá, só pegaram o controle remoto do portão. Outra casa dele é guardada pela Polícia Federal. Os caras estavam dormindo nesse dia? Qual é? Tem um boletim de ocorrência ou correspondente para esses casos? E a informação vem 2 dias depois que ele se encontra com a o informação José vem Eduardo 2 dias depois que ele se encontra com o José Eduardo Cardoso, que, né, meu ex-colega petista, isso é muito bom, meu ex-colega petista que vai e diz que o procurador aumentou o risco do procurador porque alguns grupos radicais estariam se adensando. Que grupos radicais? Se adensando no quê? É extrema-direita, extrema-esquerda, é extrema de centro? O que é?
Extrema de centro espírita? Do quê? Quem é essa gente? Por que fala assim? Nós estamos num quadro de radicalização? Cadê? A única radicalização que eu vi foi aquela segunda-feira, a turma do Lula desceu o porrete em quem estava protestando. Só isso. 300 contra 15. Foi a única radicalização que eu vi. Fora essa, eu não vi nenhuma. Né? Então, eu preciso tomar cuidado com essas falas. Virou um negócio. Ficou parecendo assim, uma grande conspiração. Quem estaria invadindo a casa do procurador? Seriam os empreiteiros? Seriam os políticos? Seriam os marcianos? Quem? Não estou desconfiando, não. Só estou dizendo que não é assim que faz. Pelo menos estranha essa história, né? Vamos lá. O Leandro me diz, olha, já comentou aí da articulação que o Planalto está fazendo para anistiar as empreiteiras? Já falamos sobre isso, falamos. Falamos, mas eu quero falar mais. Fala mais. E eu botei isso no meu texto hoje, num texto que eu publiquei, e aqui é preciso entender muito bem as coisas. As empreiteiras estão com 35 bilhões de pedidos de financiamento no BNDES. Se elas não tivessem cometido crime nenhum, não haveria mal nenhum nisso. São projetos importantes. O país precisa de aeroporto, o país precisa de estrada, o país precisa de gás, o país precisa de petróleo, o país precisa de estrada, precisa de tudo. Tá certo? Segundo o Boletim Focus, o Brasil já está com uma recessão contratada hoje de 0,58%. Tá certo? Com inflação acima de 7% e com juros no fim do ano em 13% a expectativa. É uma soma de desastres. Né? Isso significa que 2016 também será um ano horrível. As empresas ligadas à investigação já demitiram milhares de pessoas. Outros milhares se seguirão. Os pobres acabarão pagando a conta. Eu estou querendo livrar a cara de empreiteira? Não estou. Mas é preciso que o país não pare sem prejuízo da investigação. Tem de ter um caminho. Quebrar todas as empresas é bom para quem? Ora, cara pálida, se a Dilma foi empichada, não é bom para o próximo presidente. Seja o Michel Temer, seja quem for. Não é bom para o próximo presidente da República. Não é bom para o Brasil. Eu não estou querendo usar empreiteiro que pague, que vá para a cadeia, que pague multa. Agora, então eu falei para a Dilma, faz o seguinte, saia do PT, crie um gabinete de crise, faça uma comissão representando o Congresso, da CGU, do TCU, de não sei o quê, para tocar algumas obras essenciais para a infraestrutura do país. Se preciso, chama até a oposição para conversar. O que não pode é, sob o pretexto de sai Dilma, o país despirocar. Aliás, despirocar não é palavrão, tá? Procura no dicionário que despirocar não tem nada a ver com aquele aquela negócio. Bobagem, uma outra pessoa pensou. Despirocar não tem nada a ver com o prefixo do substantivo. O país despirocar quer dizer entrar em colapso. Em colapso. Doido, ficar maluco. Então, não faz sentido. Queremos pegar os... Eu também quero pegar os... Eu quero pegar os bandidos. Põe na cadeia para valer. Põe os políticos também na cadeia. Opa. Agora, Pau que bate em Chico, tem que bater no Francisco. Agora, alguém tem que fazer a danada da estrada. Quem vai fazer? Não vai fazer estrada nada, até que não resolva, não faz mais nada. Bom, vou ficar 10 anos sem fazer nada. E aí eu quero ver o PT. Não é o PT, colega, é você. Não é o PT, é você. É você que vai se danar. Vamos criar uma estatal para fazer obras? Se é uma boa ideia, se vocês acham que a Petrobras é uma boa ideia, façam-se uma estatal. Que aí a gente vai ver o que é roubalheira de verdade. Né? Não, alguém tem que tocar. Não vai ser nem a Queiroz Galvão, nem o Debrecht, nem o Andrade Gutierrez, nem a não sei o quê, nem a não sei o que lá, nem a UTC, nem a... Chama as multinacionais, faz alguma coisa. Agora, o que não pode ficar é o país parado, esperando Godot, esperando Janot, né? Esperando a lista. Ali vai demorar. Amigos, vai demorar muito. Pedido de abertura de inquérito para 40 neguinhos, se for o caso... Que sal 80? Vai demorar. É claro que falar assim, essa altura, é muito mais bacana brincar de botar o fogo no circo. Não, põe todo mundo na cadeia, para tudo ladrão, não sei o quê. Bom, vai combinar com os pobres também, porque aí é o seguinte, isso é bom para quem? Uma coisa é certa, para a oposição também não é. Para ninguém é bom. Para quem que é bom?
Belmarcos Rodrigues diz o seguinte: há provas suficientes apresentadas pelos delatores para apresentarem denúncias em vez de abrir inquérito? Essa pergunta tem que ser pro Janot. Mas, pelo que a gente já acompanhou, tanto nos bastidores e pelas conversas que eu já tive com procuradores da Lava Jato, turminha do Paraná, sabe? Turminha gosta. Paraná. Turminha do Paraná não é fácil não, rapaz. Você viu, né? Caminhoneiro, trancando tudo. Não é moleza, não. Os procuradores já disseram que sim, há provas, sim. Então, não é possível. Então, se isso passou pela cabeça do Janot, em algum momento deve ter havido uma luz e a gente vai saber disso na quarta-feira. Porque não é possível, não dá para apresentar só inquérito. E tem uma coisa, ô Belmarcos. Belmarcos. Ô, Belmarcos, tem uma coisa. Aí de Minas. É uma questão só lógica. Né? Vamos operar com a lógica, que não pode nos faltar nunca. Se 13 pessoas fizeram delações premiadas até agora, se algumas delações premiadas resultarão, e já está claro que resultarão, em benefícios para os delatores, é porque tem prova. É sinal de que esses delatores apresentaram provas. Não é? Apresentaram provas. Lá na 13ª Vara, eles não citaram o político A, o B ou C porque não pôde, porque o sistema escolhido os impediu de citar. Eu também já fiz reparos a esse sistema, porque cria a ilusão de que existe um crime que não está necessariamente conectado com a questão política. Mas tudo bem, escolheram isso. Se ele apresentou prova, e se o esquema era político, e era, é claro que há provas para indiciar. Ora veja se não. Este esquema, se o Fernando Souza conseguiu apresentar denúncia contra 40 depois de 9 meses, o Petrolão tem muito mais provas do que o Mensalão. Muito mais. Muito mais. É uma quantidade de prova espantosa. Né? Agora, por que vai ser só pedido de inquérito? Sim. Quem sabe muda, né? Ué, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não mudou de ideia? No pacotão de bondades? Pegou mal, não foi muito boa repercussão, não. A população não gostou nas redes sociais. Chibatada em cima do Eduardo Cunha, a imprensa falando, e eu tô falando do pacote de bondades, a passagem para as esposas dos parlamentares. Tem gente que acha que se basta avançar na jugular das empreiteiras que estará fazendo justiça. Pode ser que não. O PT tá doidinho para que o resultado seja esse. Empresário no Brasil é tudo bandido, os políticos são vítimas dessa bandidagem. É mesmo? É mesmo? Quer dizer que as empreiteiras chegavam lá na porta da Petrobras, batiam o pé na porta, falavam, olha aqui, é o seguinte, eu vou te pagar a propina, queira você ou não. É assim que funciona? Vocês já pensaram nisso? Você que está me ouvindo aí? Já pensou nisso? É assim? É bonitinho, né? Já imaginou? O corruptor chega e fala, ô Duque, vai ter de receber propina porque eu quero, quem manda aqui sou eu. Ora, colega, não é assim que funciona. Né? Devagar com a dor, né? Devagar, que o santo é de barro. Devagar com a dor e a gente também não é idiota, né? O que a gente vê nesse processo aí é que o jogo era muito bem jogado, né? Num país de corruptos, os corruptores são sempre muito bem-vindos, né? Claro. Muito, mas muito bem-vindos. E a corrupção corre frouxa nesse país. Precisa tomar cuidado para não assar uma pizza muito sofisticada. Uma pizza com uma receita realmente sofisticadíssima, porque na aparência é tudo assim de uma severidade extrema. Quando você vai olhar, por dentro pode-se estar fazendo uma outra coisa, que não é muito boa para o país. Aí, por enquanto, que a gente vê atrás das grades são os corruptores. Os corruptos, nem a lista. Exatamente. Nem a lista. Nem a lista. Mas aí, quem sabe, né, voltando à questão, já não mude de ideia como mudou Eduardo Cunha no pacote de bondades para os coleguinhas na Câmara. Porque a pressão popular ajuda muito. Tem vigília hoje em Brasília, inclusive, Sim, viu? sim. A turma aí organizando uma vigília para pró-Janot, né? Para dizer, Janot, apresenta logo esse negócio aí e faz a denúncia quando tem que fazer. Então é assim, pró-Janot, mas também com recado. Anda na linha, camarada. Anda na linha, camarada. É preciso que o Brasil fique de olho. O Ministério Público Federal, em última instância, só está subordinado aos cidadãos. Como ele não está subordinado a nenhum poder, né? Ele só está subordinado, de algum modo, ao cidadão. E a propósito do Eduardo Cunha, ele percebeu, porque o Eduardo Cunha ele ajustou um pouco a agenda dele, digamos, é evidente, se não com os partidos de oposição, com o sentimento oposicionista da sociedade. Isso é claro. Né? É claro que ele ajustou essa atuação dele com esse sentimento. Quando ele faz aquela bobagem das passagens para os cônjuges, mas o que eu gostei é porque ele é moralista, é só quando é cônjuge oficial. Na paralela. Cacho não pode. Cacho não. Ô, Eduardo. Os deputados não gostaram, Eduardo, nadinha disso. Se é para enfiar o pé na jaca, vamos enfiar o pé na jaca, mas com muito respeito. Que porra é essa? Não é? Se é para enfiar o pé na jaca, é jaca mesmo, meu filho.
Né? Agora é melhor não enfiar. É verdade. Né? Melhor não enfiar. Senão, manda bala. Se enfiar, enfia o pé dele com o dinheiro dele, Isso. não com o dinheiro do povo. Aí ele recuou, porque percebeu o PT, muito rápido aí, percebeu que era uma fonte de desgaste do Eduardo Cunha, tentou tomar o protagonismo nessa área. O site Avaz, lá de petições, que é meio ligado ao PT, porque todas as questões que vai no Avaz, Progresso, começou um negócio de assinatura, e ele recuou. Aliás, até onde vi, tinha determinado recuar, recuou mesmo, né? Sim, Ele não recuou do recuo. É o que ele falou, pronto. o seguinte, a mesa vai decidir, mas quem manda na mesa é ele. É Então, ele. se ele que manda Então, na mesa, recuou, chega. acabou. Não dá, né? Cada um paga lá o tempo. Pô, leva a patroa para passear com o seu próprio dinheiro, pelo amor de Deus, né? 20 milhõezinhos, tá, já não gente? é Ia custar pequeno, isso por ano. Já 20 não é milhões. pequeno, né? Perto do que se gasta, realmente é um pingo no oceano. Agora, é indecoroso, né? É indecoroso, é imoral. Pisada na bola do Eduardo Cunha, espero que tenha aprendido. Falando em decoroso, moral, e Jacques Wagner? O fofo Jacques Wagner, e aí? Ó, o Jacques Wagner, eu brinquei. Isso foi uma tosse. Eu brinquei. Falei, porque a Dilma agora o escalou para fazer o meio de campo ali com os políticos e tal. Coordenação política, bonito, né? A menos que a Dilma esteja pensando em botar os tanques na rua, o que eu não recomendo por duas razões. Primeiro, que não é bom. E segundo, que os tanques não iriam, né? Se é que você me entende. Então, certamente. Como a Dilma não deve ter lido o Príncipe, mas pelo menos o Pequeno Príncipe ela deve ter lido, né? Lembra lá que diz assim, não mande seu povo se jogar ao mar porque ele se revolta, não é isso? Então, você não dá ordem que você sabe que não será cumprida, né? Então, a menos que ela esteja pensando em botar as Forças Armadas na rua, eu não entendi por que o Jacques Wagner está cuidando disso. Fazer dobradinha com o Mercadante, ele talvez? Ele não é ministro da Defesa? Não é? Né? O ministro da Casa Civil não é o Mercadante? É ruim de serviço, hein? O ministro das Relações Institucionais não é o Pepe Legal? Né? Pepe Vargas, né? Que eu chamo Pepe Legal. Pepe Legal. Pepe Legal. E o Fred Mercury, que é o Mercadante. É o Mercadante? Não, coitado do Fred Mercury. Não faz Mas isso. é o apelido dele lá nos bastidores. Pode fazer o quê? A dupla, Pepe Legal e Fred Mercury. É assim. Fred Mercury era um grande cantor. Se o Fred Mercury cantasse tão mal quanto o Mercadante é ruim na articulação política... É só o bigodão, ele só não o tinha bigodão. saído lá de um bafão qualquer de Londres. Olha, o governo perdeu o eixo, botar Jacques Wagner para cuidar disso... Eu estou enganado, ou o Ricardo Pessoa, aquele que quer fazer delação premiada e o Ministério Público não faz. Ninguém quer ouvir ele, não sei porquê. Eu estou enganado, ou ele disse que financiou por fora as duas campanhas do Jacques Wagner, a de 2006 e a de 2010, e a do Rui Costa, né? Que é o novo governador da Bahia agora, eleito pelo PT também. Ele falou isso. O Jacques Wagner... Por que Jacques Wagner? Não, porque ele tem essa fala mole, essa coisa meio assim. Não, por que ele? Não faz o menor sentido. O Zé Sérgio Gabrielli, que presidiu a Petrobras no período da sem-vergonhice escancarada, saiu da Petrobras demitido pela Dilma, né? E foi ser o quê? Secretário de quem? Do Jacques Wagner. E era uma articulação para ver se o fazia candidato ao governo da Bahia. E é o Jacques Wagner que vai apagar incêndio? É piada. Eu adorei hoje um título que você fez. Dilma está no mato sem Rottweiler amoroso. Adorei. Diz tudo. Diz tudo, Reinaldo Azevedo. Ela está no mato sem cachorro, no mato sem Rottweiler amoroso. Quer dizer, o Rottweiler amoroso, naturalmente, deve saber o telespectador, é uma brincadeira com o meu livro, aquela senhora que me chamou de Rottweiler, ou aquelas duas senhoras que me chamaram de Rottweiler. E aí escrevi o Rottweiler amoroso com o texto da Folha. Mas é bom isso, porque... E eu disse, ela está no mato sem o Rottweiler amoroso, porque de fato ninguém ajuda, coitada. Se eu fosse levar a metáfora adiante, eu diria, está cercada de vira-latas sangrentos. E pulguentos. E ninguém dá uma resposta. E ela, quando é dada a pensar, quando lhe é dado pensar a quantidade de coisas que ela fala meio sem sentido, meio desarticulada, ela está perdida mesmo. Né? E aí vem números da economia, os piores possíveis. O Joaquim Levy completamente fora do controle. Porque agora ele quer pegar... Joaquim Tesourinha, né? Ele quer pegar agora dinheiro das grandes fortunas, lucro, não sei o quê. Quer dizer, o Brasil é um país curioso. Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Isso aqui, a velha história, que o Brasil não é para amadores, né? Não é para principiantes,
é verdade mesmo, porque, veja só, o PT é um partido de esquerda, salvo o melhor juízo, né, pelo menos nominalmente ali, não sei o quê. É o partido de esquerda que conseguiu privatizar o Brasil, se juntou aí com alguns potentados da economia privada e a gente está vendo o que fez. Né? Privatizou o Brasil, levou muito dinheiro. Frase símbolo deste momento, né? Paulo Okamoto. Como é que é, Paulo Okamoto, na entrevista? O PT chegava para os empreiteiros e dizia: você está lucrando bastante? Estou. Dá para dar um pouquinho do seu lucro para o PT? Aí o cara dá ou não dá. Não é isso? Tá vendo, Zé Eduardo, por que é que eu não posso, né? Porque eu saí tão cedo do partido, porque o nome disso a gente sabe que é, né, Zé Eduardo? Não tem um nome virtuoso para isso. Tem? Não tem. Não, o nome disso é sem vergonhice. Para ser delicado, simples, né? Para ser Pra ser delicado. Né? Muito bem. Como é que você tem um partido que faz um troço como esse, né? E aí vem falar em nome da moralidade, vem falar em nome da decência, Eles estão sem eixo, a Dilma está sem eixo, não tem com quem se articular, não tem com quem conversar, né? E está aí, perdida, sozinha. Né? Aí vem o Levi, então vamos fazer o seguinte, agora vamos taxar as fortunas, vamos... Medidas ainda mais recessivas. Eles se perderam, né? Eles se perderam. O Levi nunca foi um político, alguém falou em nome da política com ele. Né? O Tucanato segurava ele, era um técnico. Vai lá, Levi, faz isso. E agora ele está animado. Só que a Dilma também não pode demiti-lo. É o que tem, né? É o que ela tem, não tem? Não pode, porque essa altura se demitir, aí sim, aí vem uma onda de desconfiança, e não que ele esteja sendo muito efetivo também. Né? Porque o malvadinho lá do governo que vazou, que ele conversou com a Moody's e não conseguiu impedir a queda do rating da Petrobras, está dizendo o seguinte: ele é incompetente. Ele não tem a credibilidade que ele diz ter. Né? A não ser que a Moody's fosse derrubar a Petrobras uns 4 degraus e só derrubou 2 depois que ele falou. Mas também ninguém contou, né? Mas também ninguém contou. Agora, é o tipo de coisa que você não pode vazar. Você vaza se dá certo. Então ele também já está começando a ser fritado ali e não aparece ninguém para fazer uma interlocução. Nenhuma. Para onde vai? Babau. Acabou? Mas a Dilma sancionou a lei dos caminhoneiros. Então. Aí... Prenderam 18 hoje. É confusão, né? É o jeitinho PT de ajeitar as coisas. Sem contar que é o seguinte, né? Eu já disse aqui, eu não endosso o movimento que impede as pessoas de circular e tal. Agora, realmente é um despropósito que você tenha tido o movimento que você teve em junho de 2013, o quebra-quebra, o desastre, não sei o quê, sem que a Polícia Federal tenha prendido uma pessoa sequer. E não venha com a conversa de que, não, é porque eles estavam em estradas federais, estrada federal, competência federal, e isso era só competência dos estados. Não, senhor, se você... Determinados crimes, eles têm características federais, sim, e, portanto, a Polícia Federal poderia ter atuado. Mas, em vez disso, ao contrário, o que se fez foi negociar com o Black Bloc. Eu lembrei isso aqui na semana passada, o Gilberto Carvalho disse que fez um monte de reuniões com esses vagabundos. E caminhoneiro está sendo preso. Né? 18 hoje, só hoje 18, gente. Não ajuda, no Rio Grande do Sul. Não ajuda, porque esses caminhoneiros são parte desse descontentamento mais geral. Exatamente. Né? O recado não concordamos com a política econômica que está pesando no nosso bolso. Acabou. E está pesando. No bolso de todo mundo. E está pesando efetivamente. Né? O preço das commodities caiu e, portanto, os caminhoneiros passam a ganhar menos. Diesel subiu. O diesel subiu, pedágio o frete subiu, o pedágio subiu. E aí? Né? E aí? Então, como é que esses caras ficam? Né? E o triste é que é uma são categoria que trabalha. É uma categoria que trabalha. São aí trabalhadores. Como é que o PT faz? Né? São trabalhadores. Mas esse é o tipo de trabalhador que o PT não gosta muito, que a maioria deles é autônoma, são trabalhadores que são donos do seu caminhão. É isso que a Marilena Chauí, aquela gênia da raça que voam em vassoura, é o que ela chama de classe média, aquela que ela odeia. Que ela odeia, né? Odeia. O cara ali é dono de um caminhão que às vezes custa, sei lá, perto de 1 milhão, coisa cara. Né? Passa a vida inteira pagando, ele passa a vida inteira isso. pagando, trabalhando, não sei o quê. Essa gente não, essa gente está tomando porrada, está sendo presa. Eu insisto, há métodos ali que eu não endosso. Agora, o governo precisa saber conversar, o governo precisa saber negociar.
né? Quer dizer, deixa que Black Bloc venha aqui, quebre tudo em São Paulo, quebre tudo no Rio de Janeiro, quebre tudo não sei o quê, e aí vai conversar com os caras e diz que é movimento social. Os cambal, né? E diz que é movimento social. A própria imprensa chamava eles de ativistas, os ativistas. Eu não, você chamava? Eu não. Até porque se tem ativista, tem o passivista, né? Por favor. Eu sou uma pessoa conservadora nessas coisas. Tem ativista, tem passivista. O que é um ativista? Não sei. Eu não sei o que é um ativista. Né? Isso é uma conversa mole. Os ativistas. Eles querem o quê, os ativistas? Quebrar coisas? Não é ativismo. Né? É banditismo. E com esses bandidos o governo conversou. E não deveria estar conversando. Ele não deveria ter conversado. Esse é o ponto. A lei foi aprovada sem veto nenhum, quer dizer, sancionada pela presidente Dilma, poderia haver aí um veto nessa legislação. Foi uma confusão danada no ano passado para que os caminhoneiros conseguissem que essa lei passasse no Congresso Nacional e teve muita confusão e vai. Aí eles queriam obrigar o caminhoneiro a descansar tantos minutos após dirigir algumas horas. Aí eles diziam, mas assim não dá, eu preciso ter a chance de dirigir um pouquinho mais para achar um posto, para parar meu caminhão e tal. A dona Dilma foi lá e não vetou nada, mas ainda assim o movimento continua em algumas estradas brasileiras, em especial nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. O bicho continua pegando por lá e com faixas, inclusive, sem caminhão, o Brasil para e para mesmo. No Paraná, só está vivo por causa da Joyce. É verdade. Que é ela que está coordenando pessoalmente. Ela vai, pega um jatinho, chega lá para a rainha dos caminhoneiros. A Sula Miranda se aposentou e era a hora de ter a nova rainha dos caminhoneiros. Aí escolheram uma loura. Escolheram uma loura, entendeu? Inclusive tem já na internet correndo a seguinte frase: chame um caminhoneiro para o Vem para a Rua no dia 15. Porque Brasília terá dores de barriga, né? Ininterruptas. Já imaginou um negócio desse? Quer dizer, o movimento está crescendo. Esse é um assunto para a gente conversar na semana que vem, porque rende muita conversa. Quer dizer, pode ser uma grande manifestação, pode ser uma grande roubada, depende de como a manifestação vai se conduzir. O fato é que as pessoas têm o direito de se manifestar, sem violência. E uma coisa, exatamente, uma coisa certa, eu insisto, se você ouvir em qualquer lugar, nas redes sociais, o que quer que seja, gente organizando qualquer forma de intervenção que não seja pacífica, gente que pretende levar para a manifestação qualquer coisa que não seja apenas a roupa do corpo e uma garrafa d'água, né, denuncie, porque ele não está lá a favor do Brasil. Ele está lá a favor da provocação, ele está lá a favor da violência, ele está lá contra você, contra os seus interesses, contra os seus direitos. Né? Não deixa rolar. Não deixa. Percebeu que tem gente que está afim de partir para porrada, é bandido, não é manifestante, e aí você tem que denunciar desde já, que é para esse cara não ir lá encher o saco. E se tiver do seu lado, denuncie também, porque ele não está afim de defender os interesses do Brasil. É isso aí. Muito bem. Babau, rei. Acabou? Então tá. Segunda-feira nós volta aqui. Segunda-feira nós volta aqui. Beijo. Bom, gente, a programação aqui em TVeja, tvdeveja.com não para. Você já sabe, amanhã tem Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas e participação de Reinaldo Azevedo. Às 11 da manhã eu vou trazer para você detalhes de um esquema que está acontecendo na Petrobras. Calma, não é outro petrolão não, mas é mais ou menos assim. A Petrobras está vendendo o almoço para pagar a janta. E vai começar a vender aquilo que comprou a preço de ouro, a preço de banana. Eu vou explicar tudo para você amanhã, às 11 da manhã. A gente se vê. Tchau.